É com grande alegria que nós estreamos o primeiro episódio dessa websérie Caminhos. E como tema dessa temporada, a gente vai estudar, discutir juntos um pouquinho sobre o tema conflitos. E aí, eu espero que a gente juntos possamos prosseguir e evoluir e que esses assuntos trabalhados aqui ao longo dessa temporada possam contribuir para o caminho de cada um de vocês, ok? Bem, então vamos pensar um pouquinho aqui para a gente poder começar aí essa primeira discussão. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais os conceitos, né, sobre o conflito, e eu queria trazer alguns questionamentos para mim e para você. Quem de nós já não vive ou já viveu, né, conflitos terríveis, né? Às vezes que dizem respeito a nós, por serem muito pessoais, mas também podem às vezes abranger ou envolver outras pessoas. Acredito que muitos de nós já presenciamos e já experienciamos situações bem parecidas como essa. E os conflitos, eles, quando aparecem nas nossas vidas, às vezes, dependendo da sua magnitude, da sua complexidade, parece que vão nos tragar, que vão nos prender, e a gente às vezes se vê em situações muito desesperadoras, achando que não vai conseguir sair daquela situação, achando que não vai conseguir avançar, caminhar, seguir em frente e desembaçar aquele tumulto, aquele anuviado que aparece na nossa vida, ou às vezes desatar os nós que vão se fazendo ao passo que esses conflitos vão surgindo. Mas nessa temporada então a gente vai discutir um pouquinho sobre esses conflitos. E para a gente poder então se ater a um significado bem básico dessa palavra, se você abrir o seu dicionário agora e procurar conflito, significado de conflito, jogar aí no Google e procurar o significado de conflito, ele vai te dar um significado bem próximo disso daqui, olha. Profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes, que pode também se caracterizar como um choque ou um tipo de enfrentamento. E aí, quando a gente fala de falta de entendimento entre duas ou mais partes, a gente está se referindo a questões de comunicação. É quando quando você, a gente não consegue entender o que está sendo solicitado, ou quando a gente não consegue passar e expressar isso a outras pessoas que a gente está querendo, que a gente está desejando, que a gente está precisando. E aí a gente entende então que talvez esses conflitos, na verdade, existentes hoje na nossa sociedade moderna, ou que já existiram, né, há muitos anos atrás, esteja talvez diretamente ligado à inabilidade humana de se comunicar. E aí a gente pode até ser um pouco irônico, né, nessa situação, porque falar de habilidades de comunicação no século XXI, no século da modernidade, onde existem inúmeras formas de se comunicar, meios de comunicação cada vez mais sofisticados, mais rápidos, mais precisos, e diversas maneiras também emergentes de se manifestar a linguagem, né? Pessoas que têm uma ou qualquer outra dificuldade de se comunicar verbalmente, elas podem utilizar linguagens alternativas. Hoje a gente tem o Libras, né? A gente tem a linguagem por figuras, que tem sido muito utilizada, né, por crianças com alguma dificuldade muito profunda de linguagem. E por aí vai. E aí a gente pensa então nessa situação. Meu pai, diante de tantas maneiras de se comunicar, a gente não consegue se comunicar. A gente não consegue passar para o outro o que a gente quer, o que a gente está precisando, o que realmente está acontecendo. E aí, quando a gente fala de falar ao outro, a gente também tem uma outra coisa que precisa ser muito analisada, que é eu entender o que eu preciso, eu entender o que eu quero, e cada um de nós entendermos a nós mesmos.
E é por isso que hoje os consultórios vivem muito cheios por pessoas que buscam autoconhecimento. O autoconhecimento nada mais é do que você entender como você funciona, como você responde a determinadas variáveis do seu ambiente, como que você vai evoluindo, como você vai se desenvolvendo ou não desenvolvendo frente aos fatores, frente às contingências que vão sendo colocadas à sua frente. E aí o autoconhecimento não vem, porque, mais uma vez, a gente não consegue se comunicar, a gente não consegue entender. Às vezes vamos usar uma linguagem mais metafórica, né? Às vezes o coração tá falando, mas a gente não tá conseguindo entender o que o coração quer dizer, né? Ou às vezes a gente também não quer entender o que o coração tá dizendo, e por aí vai. Mas o que eu quero então dizer para vocês é que a gente precisa trabalhar melhor a nossa forma de se comunicar. Porque se tá havendo desentendimento, falta de entendimento, se eu não entendo o que eu tô precisando, se eu não consigo falar isso para as pessoas que estão ao meu redor, se o meu cônjuge, a minha família, os meus amigos, os meus colegas de trabalho não conseguem entender, né, a pessoa que sou e as necessidades que eu tenho, então eu preciso avaliar a minha forma de se comunicar. E aí a gente então cai aqui nessa temporada dessa websérie, que a gente vai trabalhar os nossos conflitos. Hoje, mais precisamente nesse episódio, a gente vai trabalhar a parte conceituada e tudo mais, e ao longo da temporada, nos próximos 3 episódios, a gente vai desenvolver um pouco melhor esse assunto. E aí é interessante que os conflitos eles podem se apresentar, né, de diversas formas. Eles podem ser muito breves, né, e passarem de formas muito rápidas, que às vezes a gente nem caracterizaria eles como um conflito. Mas em alguns casos esses conflitos podem ser muito prolongados e podem permanecer por muito mais tempo do que a gente gostaria que eles ficassem na nossa vida. E aí a gente precisa entender e começar a analisá-los, a compreendê-los de forma muito mais prática, para que a gente consiga então olhar e buscar a possibilidade de solucioná-los, para que esses conflitos não nos tragam, não nos paralise, não nos mortalize, para que esses conflitos sejam apenas situações que surjam na nossa vida, que vão servir para que a gente cresça, para que a gente aprenda com eles e que a gente desenvolva e se torne cada vez pessoas mais preparadas para enfrentar as coisas não muito agradáveis que vão surgindo na nossa vida. E aí, em alguns casos, a gente vê pessoas aí correndo de um lado para o outro, desesperadas, buscando soluções de tudo qualquer jeito, mas na verdade nem todas essas soluções que elas conseguem visualizar são soluções saudáveis, né? E essas soluções elas podem trazer prejuízos, né, muito grandes à condição dessa pessoa, à sua estrutura, à sua vida e por aí vai. Então, no próximo episódio, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esses conflitos, classificando esses conflitos, entendendo como esses conflitos eles vão se orientando, se estruturando na nossa vida. E aí a gente vai começar também a trazer um pouco para a prática e aprendendo como aplicar algumas análises mais funcionais nos conflitos que surgem na nossa vida, ok? Vejo vocês na próxima semana, então. Curta, compartilhe, deixe seu comentário, contribua para a nossa discussão. Se tem alguma dúvida, quer fazer um comentário muito pessoal, pode deixar mensagem inbox também, que a gente está aqui disponível para poder responder e atender vocês. Um beijo e até a próxima semana.